O cenário da OLX antes da implantação do Netlex era um cenário de desorganização. A gente não tinha uma governança contratual, a gente não conseguia extrair todos os dados, né, que a gente gostaria. A gente veio de uma época de planilhas, né, no Excel, então as áreas solicitantes demandavam por e-mail, aqueles e-mails às vezes eram direcionados para um ou outro advogado, se aquela pessoa estava de férias, né, às vezes o restante do time ficava sem visibilidade, a gente precisava incluir aquela demanda no Excel, controlar por lá onde que estava, né, se estava para assinatura, se estava para revisão, se estava do lado do parceiro, enfim, era um controle bem manual mesmo. E aí, depois, quando o contrato era assinado, a gente passava para uma outra planilha e ali incluía, né, algumas informações que a gente considerava necessária, né, como valor do contrato, data de vigência. Então, a gente veio desse cenário que as áreas, né, e o time de compras não sabia muito bem onde que estava a demanda, não tinha visibilidade com quem estava, em que fase estava, e a gente tinha bastante atrito. Eu não estava aqui, né, quando iniciou esse processo de contratação do Netlex, mas eu vejo que, em comparativo de outras empresas, né, que eu trabalhei, era sempre o e-mail e era sempre um caos. A gente não tinha uma organização de processo, e isso afetava muito o nosso dia a dia. Então, a gente tinha que achar o e-mail que a gente mandou para o jurídico, dentro dele todo um histórico, porque sempre tem, vai e vem com dúvidas, né, sobre o escopo, ou acréscimo de informações que às vezes acontece nas minutas, e o envio também da proposta. Depois a gente vai buscar essa proposta, a gente não acha mais no e-mail que foi mandado lá anteriormente, a gente já teve uma thread imensa de e-mails. O processo de escolha do Netlex foi uma tarefa árdua. Na época, a gente precisava de coisas muito específicas ali para o nosso time de contratos, né? Que fosse a nossa realidade. A gente não queria um sistema que viesse com um workflow já pré-estabelecido, que a gente não conseguisse alterar e que a gente tivesse que mudar o nosso próprio workflow para se adaptar ao sistema, né? Então, assim, o Netlex, ele deu toda essa abertura pra gente. Essa escolha, hoje a gente vê, né, que ela foi muito certeira, porque aconteceu exatamente dessa forma, né? A gente explicou como que funcionavam as coisas, como que a gente trabalhava, quais eram os nossos processos, e aí a gente conseguiu adaptar o sistema à nossa realidade. E aí também falando um pouco do atendimento do time Netlex, nós somos muito satisfeitos sempre que a gente precisa de alguma alteração no sistema, alguma inclusão, enfim, né, alteração do workflow. Eles estão sempre muito disponíveis e dão esse suporte para a gente. E ao longo desses anos, né, de utilização, a gente conseguiu implementar várias coisas, né? A gente pegou um sistema lá no início e hoje é outro, muito mais completo. E a gente sempre tem uma relação muito boa, muito de suporte mesmo do time do Netlex. Atualmente, a gente tem algumas minutas padrão, né, já customizadas ali na plataforma. Então, temos acordos de confidencialidade, temos prestação de serviços, licenciamento de software, minutas de eventos, pedidos de inserção, entre outros tipos, né, de minutas contratuais. A gente conseguiu criar os formulários para todos os templates padrão que a gente tem e utilizar e conseguir reforçar a utilização deles, né, dessas minutas padrão dentro aqui da companhia pelo time de compras. Porque muitas vezes, como a demanda chegava por e-mail, então já chegava ali com a minuta do parceiro, já chegava, né, sem as informações que a gente precisava para elaborar a minuta. Então hoje, como a gente tem um formulário, né, um questionário, a gente tem as minutas já configuradas dentro do sistema e além disso, recentemente a gente começou a utilizar um módulo de procuração também por uma necessidade interna de governança, de entender, né, o que a gente
tinha ativo de procuração, para quem que a gente estava outorgando poderes. E hoje a gente tem todas as procurações da companhia já cadastradas na plataforma e conseguimos visualizar de uma forma bem fácil, né, e bem rápida. Então, quais são as procurações, né, de quem para quem. Então, a OLX Brasil é um grupo com vários CNPJs, né? Hoje estamos, acho que, com 8 CNPJs ativos. Então, ter esse controle é essencial para a gente entender, né, qual é a empresa que está outorgando poderes, né, ali para um procurador. E a gente consegue fazer isso de uma forma bem visual pelo NetLex. A gente tem ali o chat, que o chat, para mim, é uma das coisas mais importantes ali dentro da plataforma, porque a gente consegue ali adicionar uma informação importante, né, sem ser uma informação para ficar ali dentro da minuta. E tem como eu marcar também a pessoa, que é super importante, que às vezes dá um alerta melhor para ela e tanto para a gente. E isso também facilita muito. Uma funcionalidade queridinha para mim também é o chat, assim como para o time de compras, justamente por manter ali toda a comunicação que antes a gente fazia por e-mail. A gente consegue centralizar todas as informações no mesmo lugar e a gente consegue também passar esse histórico, né? Então, eu saio de férias, outro advogado consegue entender o que aconteceu naquela demanda, consegue entender por que a revisão, enfim, né, aquela cláusula foi excluída ou inserida. E também lá no futuro, né, depois do contrato assinado, às vezes a gente precisa de alguma informação, por que foi desse jeito, e aí a gente revisita isso pelo chat. Sem falar da diminuição dos e-mails, né? A gente recebe uma quantidade muito alta de e-mails por dia. Então, ter essa funcionalidade que fica ali dentro do chat do NetLex mesmo e não precisa gerar uma nova thread, para a gente é muito bom. E também linkando com a integração do NetLex com o Slack, isso para a gente foi a cereja do bolo. Porque aí realmente a gente parou até de receber os e-mails de atualização do NetLex. Então, fica tudo dentro do Slack, né? Que é a ferramenta que a gente usa de comunicação interna dentro da OLX. E também outro ponto que a gente gostou bastante é os relatórios, né? Aqui em compras, a gente está tentando pegar mais a fundo os contratos que a gente tem, para a gente ter maior gestão dos contratos. Então, isso facilita muito a gente entender os vencimentos, né? Tem ali o alerta do NetLex com vencimentos também, que isso auxilia bastante, que a gente com antecedência já faz as tratativas aqui dentro de compras, junto com os clientes internos e os parceiros. Então, a gente reduz muito também aquela questão, poxa, o contrato venceu, a gente não renovou, esqueceu. Então, traz uma maior gestão também. Um outro ponto que vocês falaram de queridinhos, que acho que é super válido, que é a questão de visibilidade também de assinatura de contratos dentro da plataforma do NetLex. Eu acho que é super importante, que acho que é bom enfatizar aqui, né? O NetLex, a gente permite que a gente visualize, né, como está o processo de assinatura. Então, ali do lado, a gente vê, poxa, tá com a testemunha. Vou lá e falo com a testemunha, olha, tudo bem, o contrato foi enviado na data tal, você pode dar uma olhada para assinar? Então, eu acho que isso também é um queridinho aqui do nosso lado, que poupa tempo, né? E tempo aqui é muito valioso para a gente. Eu acredito que a integração que hoje funciona para a gente, que é o DocuSign, que é aquele sistema de envio de documentos para assinatura eletrônica, e o Slack, está sendo assim super funcional para todos os times que estão trabalhando com a NetLex, sabe? Eu acho que, sem dúvida, economizou bastante tempo do nosso trabalho utilizar o DocuSign dentro da plataforma NetLex e utilizar as notificações dentro do Slack, que é uma ferramenta que nós da OLX utilizamos bastante. Eu digo que é uma das melhores implementações que a gente já fez aqui. E em outras empresas deveria ter essa contratação, né? Porque ajuda muito no nosso dia a dia.
ter uma maior gestão, né, das nossas atividades, gestão de contrato. A gente teve um impacto muito positivo com a implementação do NetLex. Fez com que a gente tivesse uma maior organização dos nossos processos, que a gente tenha visibilidade de quando que a gente entra com a demanda, quando a gente tem um retorno do jurídico. Então, a gente consegue ter um SLA de atendimento ali certinho, a gente informar, poxa, a gente demorou tantos dias com uma demanda. Então, a gente tem uma maior visibilidade, a gente tem todas as informações ali pronta para a gente buscar, e até em casos de auditoria, se precisar, isso facilitou bastante. E também a questão dos relatórios, que a gente consegue visualizar a quantidade de serviços contratados. Então, por exemplo, o que a gente consegue fazer? Num aditivo, a gente contratou um serviço por X valor. Aí teve a renovação e a gente passou a ter um outro valor. Ou então fazer uma consulta prévia, né? A gente contratou um serviço, sei lá, em 2020 e a gente não contratou mais, foi um serviço pontual. Mas ali dá para a gente consultar quanto que foi que a gente pagou naquele serviço, de forma mais rápida. Então, hoje a gente tem um sistema muito funcional, que atende muito bem o nosso time, que atende o time de compras. Na época também, eu acho que a escolha ela foi muito pela questão da automatização das minutas, né? A gente não queria só um repositório de contratos que fizesse ali uma governança para entender qual contrato está ativo ou não. A gente queria algo que fizesse o nosso dia a dia mais fácil, né? Que a gente conseguisse responder mais rápido às demandas, né? O time é enxuto e a quantidade de demandas é alta, então ficar preenchendo ali o cabeçalho, qual é a empresa contratante contratada, é algo bobo, mas toma um tempo super grande, assim, né? Então, a automatização, né, da minuta, de acordo com o formulário ali padrão, foi o principal também, né, nessa escolha, porque a gente conseguiu, ali na época, já visualizar essa melhora que ia trazer, nessa eficiência, e hoje a gente consegue, né, depois de 5 anos de uso da ferramenta, a gente consegue ver que realmente foi isso mesmo, trouxe essa eficiência que a gente estava pretendendo. Os benefícios que a gente pode extrair aí do uso do NetLex para a OLX Brasil é uma maior governança contratual. Então, hoje a gente sabe o que está sendo contratado, a gente consegue também extrair os dados, né, e entender ali o fluxo de contratação, então, qual o valor dos contratos, quem são esses fornecedores, quais são as vigências, então, toda essa governança mesmo contratual, que dá a segurança, né, para a empresa, é um benefício muito grande da implementação do NetLex. Além do melhor contato, acho que com o time de compras e com a área solicitante, né, com os nossos clientes internos. Eu acho que um dos benefícios que o NetLex trouxe para a gente, assim, bem evidente, é exatamente essa visibilidade da demanda. A gente trabalha junto com compras, né, aqui no jurídico, então compras precisa o tempo todo saber com quem está a minuta, como está a minuta, qual é o status da minuta, e reportar muitas vezes ali para o cliente interno, assim como a gente. Então, o NetLex trouxe essa visibilidade, trouxe essa gestão do contrato, desde a criação da demanda até a assinatura. Tá tudo ali no sistema, tá tudo ali na plataforma, todos conseguem visualizar. O workflow que foi criado ali, justamente com o auxílio da NetLex, facilitou bastante para que a gente tivesse essa organização na gestão da demanda, na gestão do contrato, durante, né, o going e pós assinatura desse documento. Uma coisa bem bacana sobre o NetLex é que o jurídico passou a analisar também os dados e como a gente consegue extrair esses dados, né, de uma forma mais fácil e confiável hoje em dia com o NetLex, a gente consegue tomar decisões em cima disso, né? Então, por exemplo, a gente tem um case aqui que a gente tinha como padrão sempre colocar um prazo de vigência determinado em todos os contratos. E aí, analisando os dados, a gente viu que a quantidade de aditivos era bem alta e muitas vezes o aditivo não tinha valor envolvido, né? Era realmente só uma prorrogação de vigência.
E aí, com isso, a gente conseguiu tomar a decisão, né, estabelecer ali alguns parâmetros para, então, esses tipos de contratos, com esses valores, a gente vai torná-los com vigência indeterminada, e isso vai trazer ali um ganho, né, de eficiência e de menor tempo, né, de trabalho, enfim, de revisão, tanto para o time de compras quanto para o jurídico, e muito mais um ganho para a área, né, para o nosso cliente interno, para a área requisitante, porque não precisa acionar o time de compras, né, ou ter ali talvez o serviço interrompido, porque não conseguiu assinar o aditivo enquanto, né, a vigência estava encerrando. E aí a gente conseguiu fazer isso por conta, né, da extração dos dados, da visualização e extração dos dados no Netlex. A relação com compras facilitou bastante, a gente tem um convívio muito harmônico, muito bacana com compras, porque a partir da nossa criação, do nosso workflow, como a Lud comentou, a gente conseguiu criar esse fluxo e organizar as nossas demandas, atender as nossas demandas. 8 anos que eu tô na empresa, a gente percebe, né, a mudança que as áreas internas, como eles passaram a nos enxergar, né? Eu acho que a área de contratos dentro de uma empresa, ainda mais uma empresa de tecnologia, é vista um pouco com receio ali, né? Porque pode se tornar um blocker na hora da contratação, né? E eu acho que a implantação do Netlex, ela foi muito certeira. A gente fez a implantação do Netlex em 2018, se eu não me engano. E aí a gente percebeu uma grande mudança em como o jurídico é visto, né, pelas áreas da companhia. Então hoje a gente consegue ser um jurídico mais próximo, um jurídico mais atuante ali no business, que realmente facilita para as áreas, que, enfim, né, dá aquele suporte necessário, mas sem colocar a empresa, né, num risco, enfim, sem tirar aquela segurança jurídica que para a gente, né, é tão necessária. Então, o Netlex, ele viabilizou que a gente conseguisse, né, se tornar mais parceiro mesmo, mais dentro, né, da área de negócios da empresa, e não só um back-office somente, né, ali, fazedor de contratos. Aqui a gente sentiu a diferença, né, de como os diretores enxergam a nossa governança ao longo dessa utilização do Netlex, porque antes, quando solicitavam, né, por exemplo, preciso de todos os contratos da minha área que estão ativos. Era muito trabalhoso para a gente conseguir, e era um sistema falho, né, porque dependia de nós, né, irmos lá no Excel e alterarmos ali o status, a vigência do contrato. Então, a governança que o Netlex trouxe, né, que a gente consegue, ok, diretor de marketing, comercial, financeiro, esses são todos os contratos ativos da sua área. Foi muito, muito boa, né, aqui para a companhia. Eles realmente ficam muito satisfeitos, porque consegue ter uma visibilidade do que foi ou está sendo contratado pela área, né, que ele é responsável, e além de todas as informações também, né, que a extração dos dados ali do Netlex, ela nos traz. Se pudesse resumir, né, o Netlex em uma palavra, seria organização, Flexibilidade, Eficiência.